Shalom, pessoal, tudo bem, meus irmãos? Bom dia, Deus abençoe você. Vamos continuar os nossos vídeos sobre crítica textual. Nós fazemos uma análise nos tempos bíblicos, né? Nos tempos na era Domini também. E essas críticas elas têm gerado alguns debates maravilhosos, né? Desmistificando todas as doutrinas judaicas e suas interpretações. Então, até que ponto o judaísmo é bom? Isso mesmo. E agora, Rabino? Até que ponto o judaísmo é bom? Eu devo me converter ao judaísmo? Eu preciso voltar às práticas das leis? E por quê? São essas, como outras perguntas, às vezes geram dúvidas em nosso coração. Pergunta também que muitas pessoas ficam questionando acerca da sua salvação. Por exemplo, e o sábado? Se eu guardar o sábado, serei salvo? E por quê? Tantas outras coisas são maravilhosas para tentarmos entender todo o conhecimento da palavra de Deus. Salvação gratuito. Salvação é uma parte gerada pelo próprio Deus que deseja salvar o homem, né? E essa doutrina, fala da doutrina do perdão, mediante um homem perdoar o outro homem, tornou-se escândalo na época de Jesus. Então, nessa hora, quero trazer para você sobre essas coisas. Jesus, sendo chamado Filho de Deus, e ele se declarar Filho de Deus, é algo que choca o entendimento e o intelecto humano, né? E quando nós apresentamos essa ideia que Jesus, como o Filho de Deus, isso vai contra toda a doutrina, todo o entendimento farisaico da época, toda a doutrina farisaica da época. Em Lucas capítulo 23, versículo de número 23, mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos prevaleciam. Tipo assim, quem? Crucifiquem, crucifiquem o rei dos judeus. Jesus operava muitos milagres. Em seu curto ministério, andou de vila em vila, de cidade em cidade, ensinando acerca do reino de Deus. Curava os enfermos, expulsava os demônios, e esses milagres atraíam grandes multidões. E as notícias se espalhavam. De carpinteiro, Jesus se tornou um grande líder. De simples leu a Rabi, quer dizer mestre, de Nazareno, rei dos judeus. A popularidade dele causou desconfiança e medo nos religiosos, principalmente porque os seus ensinos em muitos confrontavam a maneira de viver e os ensinamentos dos fariseus e escribas, que eram a força religiosa do povo. E por não se darem por satisfeitos, acusaram até mesmo de Cristo, de que a obra que ele estava fazendo era porque ele fazia operações em nome de Belzebu, quer dizer, príncipe dos demônios. O ódio contra Jesus cada vez mais se aumentava. No entanto, os líderes judaicos qualquer castigo ou sentença contra ele. O Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus, havia sido destituído por Roma e de qualquer poder e autoridade. Agora, para condenar, deveria ser a corte deveria intervir. Então, Roma deveria só condenar agora. Agora, pelas autoridades romanas. Para que isso acontecesse, precisaria da intervenção. Tal intervenção, eles conseguiram arrolar falsas testemunhas, porque não seria de qualquer forma que eles iriam acusar Jesus se não tivesse uma prova. E a prova é que eles conseguiram arrolar duas falsas testemunhas, está registrado nos evangelhos, e por toda uma noite ele foi interrogado pelo Sinédrio. Só que podemos ver que houve falhas nesse processo de acusação. Primeiro, porque não deveria interrogá-lo. Segundo, porque era de madrugada. A situação a todo o povo, eles deveriam expor a situação às classes religiosas e ao império. Mas de maneira nenhuma, não, eles não fizeram isso. Eles interrogaram Jesus a madrugada toda. Jesus se declarou como Filho de Deus. Você entenda
que para os líderes, Jesus se declarar filho de Deus era considerado uma blasfêmia digna de morte. Jesus estaria cometendo o pecado se intitulando filho de Deus? Como podemos entender isso? Algumas pessoas testificaram que Jesus era filho de Deus. Lá no exemplo, Natanael faz uma declaração. Pedro declara: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Se ser filho de Deus, esta é a plena disposição de seu Pai e Criador dos céus e da terra para realizar as obras do seu Pai. Sim, para isso que ele veio, segundo a história bíblica. Jesus não pode testificar dele, mas o seu Pai, sim, é o que testifica dele. As Escrituras testificam dele. Jesus trabalha em conformidade com Deus. Jesus disse: não conheceis a mim e nem ao Pai. Vocês não conhecem. Então, mas é o Pai quem quer, ele pode revelar e fazer a conhecer. Jesus sempre falava do Pai. De que nada que ele fazia, mas sim direcionado pelo Pai. Eu não vim de mim mesmo, pois ele me enviou. São essas e outras declarações que Jesus fazia, e isso incomodava aquela classe. Quem me glorifica? Olha essa declaração que Jesus faz. Quem me glorifica é meu Pai, e eu o conheço, e guardo a sua palavra. Agora, uma coisa que choca, muito interessante, é que antes que Abraão existisse, eu vou repetir para você. Antes que Abraão existisse, eu sou. Outra declaração que ele faz. Eis aqui quem é maior do que o sábado. Eis aqui quem é maior do que o tempo. Por isso e por essa, que Jesus ele foi condenado e sentenciado à morte. Foi perseguido, foi chicoteado. Agora, dentro da doutrina, que chamamos de doutrina tridimensional, aprendemos que Deus no tempo eterno, ou na dimensão espiritual, isso quer dizer, na eternidade passada. Porque em Salmos 90, versículo de número 2, diz assim, antes que os montes se formassem e tudo viesse a existir na terra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então veja que há um tempo, eternidade passada, eternidade presente e eternidade futura. Dentro desse tempo de eternidade, Jesus, eu sou. Jesus está se declarando agora que ele é no passado, que ele é no presente e que ele será no futuro. Eu vou falar mais sobre o eu sou no próximo vídeo. Gostaria que você acompanhasse, que você fizesse seu comentário e desse um like, tá bom? Obrigado. Até o próximo.